No Chipauas Energy de hoje vamos conversar com Laila Sheman, uma mulher cuja carreira atravessa diferentes dimensões, desde os trabalhos com a sociedade civil, com a comunidade, no setor extrativo e agora na área de energia. Com a Laila Sheman queremos falar sobre escolhas, riscos, propósito, liderança e sobre como é que se constrói uma carreira desde a sociedade civil até a área de energia. É a história de uma mulher que construiu a sua carreira em ambientes complexos, cujas decisões tiveram impacto em várias comunidades. Bem-vindos ao Chipauas Energy. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite para esta breve conversa com o Chipauas Energy. A tua carreira é marcada por uma trajetória que envolve passagem pela sociedade civil, relações com a comunidade, o setor de energia, indústria extrativa. Eu gostava que dissesses aqui aos nossos telespectadores, quando olhas para a tua trajetória, o que foi mais que marcou e ajudou a formar esta líder que hoje és? Bom, primeiro, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder partilhar um pouco daquilo que eu sou e faço. Eu não sei se eu diria que foi um único evento, eu acho que foi o culminar de várias coisas que foram acontecendo na minha vida que resultou na Laila que sou hoje. Mas eu sempre digo que, na verdade, para mim, por incrível que pareça, o resultado do que eu sou hoje é também o resultado de pessoas que acreditaram em mim. E por incrível que pareça, todas as pessoas, ou pelo menos a maior parte das pessoas que olharam para mim e viram o potencial e deram uma oportunidade de crescer e de mostrar o meu potencial, foram sempre homens, foram do sexo masculino. E eu penso que acho que isso a mim marcou-me bastante, porque enquanto criança, enquanto mulher, há sempre esta ideia de que as mulheres estão sempre no segundo plano e que os homens estão sempre na linha da frente e que pronto, as mulheres vão ser sempre relegadas para fazer atividades menos desafiantes. Mas acho que o suporte e o acreditar de homens que acreditaram que eu poderia fazer muito mais do que aquilo que a sociedade ou o status quo pensa que uma mulher pode fazer, para mim eu acho que isso marcou-me bastante. E percebo que vem mesmo da sociedade civil e pelos anos que têm de experiência, vem numa altura em que se calhar não se via muita mulher na sociedade civil, era praticamente uma área, né, mais habilitada para homens, se assim se quer dizer. Não necessariamente. Na verdade, eu acho que, talvez até, eu acho que a sociedade civil provavelmente é uma das poucas áreas que ainda consegue ter um balanço. Faz bem o equilíbrio do género. Sim. Mas desde essa altura, quando a Laila começou? Houve sempre esta desigualdade. Há sempre mais homens nos setores que as mulheres. Mas quando eu, por exemplo, quando eu trabalhava na sociedade civil, a minha chefe era mulher, e pronto, e acho que haviam outras mulheres que eram referências. Eu trabalhei na FTC, a presidente da FTC é uma mulher, e uma mulher que todos nós sabemos quem é. Trabalhei em outras organizações da sociedade civil que na linha da frente tinham mulheres. Homens estavam lá sim, provavelmente os homens podiam estar nas posições de topo, mas também tinham mulheres com posições de liderança. E também acho que o facto de que, principalmente na sociedade civil, havia sempre aquele desejo e aquela responsabilidade de olhar para a agenda da mulher como uma agenda importante. Acho que estas mulheres conseguiram puxar essa agenda para se tornar uma agenda importante e também puxar outras mulheres, e eu sou uma delas. Que trabalhei com mulheres que apoiaram-me, ensinaram-me e que hoje eu vejo nelas uma imagem de pessoas que têm uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento deste país e com as quais eu aprendi bastante. Quando e por que acontece a viragem? Sociedade civil, depois para entrar para a indústria extrativa e continuar a navegar até hoje? Eu fui estudar fora em 2010
E por incrível que pareça, nessa altura nós acabávamos de formar o SESC, eu sou membro fundadora do SESC, e éramos até 4 mulheres e 2 homens na altura, quando formamos o SESC, pelo menos o grupo mais fechado. Obviamente que o SESC tem outros membros, mas então eu fui estudar fora, fui estudar desenvolvimento comunitário. E eu acho que quando voltei, eu tinha um desejo muito grande. Todos nós, quando somos estudantes, temos o desejo de mudar o mundo, não é? E eu tinha um desejo muito grande de poder fazer mais pelas comunidades, de trabalhar realmente pelas comunidades. Na altura que eu voltei para Moçambique, começava o boom pela área de mineração. Na altura já existiam empresas como a Mosal, mas empresas como a Vale, a Rio Tinto estavam mesmo a começar a ter relevância na área de desenvolvimento socioeconômico, e eu achei que aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que era a minha paixão, poderia ser ter uma mais-valia para a indústria da mineração. Então apliquei para essa área e confesso que eu achei, quando eu estava a aplicar, eu achei que ia ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos que eu tinha aprendido na Austrália, que eram mais como é que eu posso integrar a comunidade, como é que eu posso ajudar a comunidade a identificar aquilo que são as suas prioridades, etc. Primeiro eu comecei como consultora por pouco tempo, 4 meses, mas depois integrei a equipa de reassentamento, e eu acho que na área de desenvolvimento e na área principalmente desenvolvimento ligado à indústria extrativa, a área de reassentamento é mais difícil. E eu acho que eu aprendi, na verdade eu aprendi muito sobre o reassentamento com o meu primeiro emprego, porque eu não tinha o background de reassentamento, eu tinha o background de desenvolvimento. Se bem que o reassentamento faz parte deste processo de alguma forma, mas acho que a oportunidade de eu poder aprender, acho que isso também trouxe muito mais, criou esta paixão para continuar a trabalhar, porque na verdade eu não estava a sair do meu setor, estava a aprender a fazer alguma coisa nova e tinha um benefício real que eu ia poder contribuir para as comunidades locais que eram impactadas pelos processos de reassentamento na altura. E qual é que foi o maior desafio? Por que olhou para isto como um bicho de 7 cabeças, vamos lá assim dizer? Porque o reassentamento é um processo, eu diria que, de certa forma, é um processo sensível. É sensível porque há muitas expectativas. E há ali o envolvimento do governo, comunidades. Exatamente. Há um envolvimento do governo, porque o governo é que cria os regulamentos para a implementação do reassentamento, tem que depois fazer a monitoria, garantir que tudo acontece da melhor forma, mas também há um grande envolvimento das próprias empresas que têm que fazer a implementação do reassentamento, tem que haver uma forte componente de engajamento comunitário com as comunidades, e para que elas primeiro entendam, não é, o processo, mas também aceitem o processo e sejam parte do processo, porque o reassentamento não pode ser apenas visto como alguma coisa que é da empresa só, que a empresa implementa e já está. Não, é um processo de que todas as partes têm um papel importante. Então, fazer o reassentamento, garantir que há um processo de transparência, garantir que há informação, que as pessoas têm informação correta, e muitas vezes o que acontece é que esses projetos de desenvolvimento da indústria extrativa são implementados em zonas muito recônditas, o que significa que tu tens um nível de entendimento que é um bocadinho mais, ou seja, um bocadinho menos apurado que talvez quem está nas grandes cidades, que tem acesso à educação, etc. E depois tens um outro desafio, é que nestas comunidades quase tudo é uma necessidade. São comunidades em que às vezes o hospital mais próximo está a vários quilómetros de distância, as escolas estão a vários quilómetros de distância. Então, para aquelas pessoas, um projeto da indústria extrativa não lhes diz muita coisa, porque não sabem muito sobre isso. Então, há um processo de primeiro fazer as comunidades entenderem o que é o projeto, depois discutir aquilo que são os benefícios para as comunidades, depois entenderem o processo e depois entenderem qual é o papel do governo, qual é o papel
das empresas e qual é o papel das comunidades para si, porque às vezes há uma mistura em relação àquilo que são responsabilidades de cada um dos lados e depois é isso que no fim depois começa a criar algum tipo de insatisfação porque as pessoas não perceberam muito bem. É por isso que é importante. Isto exige um alto nível de diálogo. Exatamente. Constante e permanente. Exatamente. Muita técnica. Exatamente. E é por isso que tu tens que fazer um mapeamento e entender quem são os teus stakeholders. Tens que fazer um mapeamento e entender o que esses stakeholders precisam saber e a comunicação e o diálogo é fundamental. Se não há uma comunicação efetiva, porque comunicação, e nem vou dizer isso assim, né? Porque tenho certeza que sabe melhor do que eu. Comunicação, às vezes as pessoas pensam que é eu dizer alguma coisa. Não é apenas dizer alguma coisa, é dizer e ser percebida e ser ouvida. Aí é que é uma comunicação efetiva e às vezes é isto que é preciso e a gente tem que continuar isto até que as pessoas percebam claramente como é que este processo é, o que é que acontece, quais são as responsabilidades, etc. É obter, no fundo, aquilo que se diz a licença para operar. Exatamente, porque há sempre este conceito, não é? A gente aplica para licenças ambientais, etc., que vamos aos ministérios para aplicar para licenças que são documentos físicos. Mas há depois a licença para operar que é mais social, que tem a ver com aqueles acordos não ditos, não é? Que é, vou usar uma expressão em inglês, mas que é o ownership, a apropriação do projeto como parte das comunidades. É por isso que a gente sempre diz que os projetos, eles às vezes a gente diz que são host communities ou são comunidades hospedeiras, mas na verdade os projetos é que são hospedeiros, porque as comunidades estão lá. Os projetos é que vão para aquela comunidade. Então, os projetos têm que entender quais são as dinâmicas daquela comunidade, desde culturais, sociais, econômicas, etc. E depois têm que, de forma transparente, garantir a informação necessária que é preciso passar para as comunidades para que elas entendam quais são os benefícios que vão ter. E esses benefícios passam por várias coisas, passam por olhar para as questões socioeconómicas, que é a questão da saúde, educação, etc., mas é também a questão de acesso a oportunidades de emprego, é a questão da infraestrutura. Então, há uma série de coisas que depois são coisas que têm que ser discutidas, porque existe um plano de reassentamento. O plano de reassentamento dita aquilo que tem que ser feito. Porque o reassentamento tem duas componentes, não é? Esta coisa do reassentamento há duas partes. Uma é aquilo que são as obrigações, não é? Que fizeste isto, tens que repor igual ou melhor. Por exemplo, uma casa, por exemplo, uma machamba, por exemplo, um negócio. Estas são as coisas que tu encontraste, se precisas tirar as populações de uma determinada comunidade, então tens que lhes dar as condições iguais ou melhores. Aliás, já temos uma legislação exatamente para garantir que o processo de reassentamento é feito de acordo com aquilo que não é que foi concordado pelo governo. Mas depois tem a parte social, que muitas empresas chamam de investimento social, que essa parte é como é que tu vais para além daquilo que são as suas obrigações. E é depois aí onde entram também outras questões, que é, por exemplo, a questão da responsabilidade social, que é diferente do investimento social. Porque o investimento social é eu olhar e dizer, ok, a minha responsabilidade era construir uma nova vila de reassentamento para a realocação das famílias, era entregar as machambas, era criar condições para terem um hospital, uma escola no sítio onde vão, etc. Mas depois tem a parte de investimento social que olha como é que eu quero investir para o desenvolvimento socioeconômico desta comunidade, para que não haja um crescimento desfasado. Porque nós não queremos um projeto em que estamos a investir num país, numa determinada comunidade, em que estamos lá a fazer um investimento para aquele projeto, mas que não existe ou que a comunidade tem a percepção de que não há benefícios reais para esta comunidade. Então, aí já entram outras áreas que não são as áreas obrigatórias. Às vezes são, por exemplo, infraestruturas, como estradas, outras escolas. Aí é importante sentar
é importante discutir com as comunidades, discutir com o governo e criar um plano de desenvolvimento socioeconômico muito específico para aquilo que são as necessidades, obviamente alinhadas com os planos de desenvolvimento das províncias, dos distritos, Governo, etc. por causa da alocação do pessoal. Exatamente, porque tu também não escolas, queres, exatamente, não queres construir uma escola muito bonita e grande, etc. E depois tem a questão da sustentabilidade. Até podes dizer, ok, eu vou arranjar professores, mas os professores fazem parte de um sistema nacional, não é? E eles têm que entrar dentro daquele sistema nacional. Então, como é que tu fazes o engajamento para garantir que a necessidade, de acordo com os planos quinquenais do governo, é para uma escola no sítio A, B, C e D? Então, é aí onde entra esta conversa que tem que haver com o governo. O problema é que muitas vezes o que acontece é que as comunidades olham para aquilo que é a sua necessidade. Ele, porque talvez pensa que, mas eu já não quero andar muito porque vocês estão aqui perto em criar uma escola. Mas o governo tem diretrizes muito específicas. Qual é o raio que tem que existir entre uma escola e outra? Então, às vezes, não há necessidade de ter uma escola naquele sítio. Mas então, depois, como é que tu conversas para a comunidade entender isso? Então, é por aí que o diálogo é bastante importante. E sentiu-se sempre bem-sucedida nestes processos? Ou não? Se eu disser que eu estou bem-sucedida, então estou pronta para a reforma. Muitos desafios, algumas dificuldades específicas por ser mulher e estar ali a lidar até muitas das vezes com outras mulheres, né? Que estão ali à espera, com muitas expectativas. Sim. Como vem aí uma mulher, ela se calhar vai olhar para nós de uma forma diferente. Tem dois lados. Esta história tem dois lados, porque, assim, desafios a gente sempre tem. Desafios a gente sempre tem porque o nosso trabalho mexe com a vida das pessoas. Mexe com a vida das pessoas a todos os níveis. Não é só em termos de infraestruturas ou socioeconómicos, mas às vezes são questões culturais, às vezes são hábitos e costumes, etc. Porque as pessoas viviam de uma determinada forma. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Em Moçambique, as casas, geralmente as pessoas vivem naquelas casas de pau a pique, palhotas, etc. E elas sempre viveram assim, é o que elas conhecem. Então, tu depois vais e dizes assim, porque existe um decreto-lei que diz que as casas têm que ser tipo 3, cozinha dentro, casa de banho dentro, etc. Mas aquelas pessoas não estão habituadas às coisas desta forma. Então, tu estás a mudar aquilo que é a forma de ver e pensar culturalmente em relação a coisas muito simples, como usar uma casa de banho, uma cozinha, etc. Então, há todo um processo de diálogo que tem que acontecer. Mas nem sempre esse diálogo é fácil ou é percebido da melhor forma. Então, o que eu posso te dizer é que eu já tive momentos muito complicados mesmo, em relação ao trabalho que eu faço, mas eu vou lhe contar um episódio que eu nunca me esqueço desse episódio. Eu trabalhava para Rio Tinto na altura e nós estávamos a fazer um reassentamento, né, das populações de uma zona para outra e tinha lá aquela senhora devia ter por aí uns 80 anos e ela vivia sozinha na cabana dela e ela tinha que sair para um outro sítio. E uma das coisas que nós no processo, né, de realocação, é nossa obrigação fazer, empacotar as coisas todas, carregar, meter no carro, chegar no novo sítio, tirar, ajudar a arrumar, todo aquele processo. Então ela tinha assim um pote e ela diz assim, carreguem tudo menos o pote. E nós carregamos as coisas todas e quando chega a altura do pote... a senhora abre o pote e o pote, assim, saem assim baratas, né? De dentro do pote. Então, as baratas vão todas assim direitinho para um determinado sítio. Mas aquilo para nós foi um choque. Porque por mais que tu acredites em crenças, etc., quando tu vês uma coisa dessas, surgem muitas perguntas, né? Surgem muitas perguntas que tu depois nem sequer sabes responder.
Então, são destas coisas que tu não podes apressar a pessoa, tu não podes dizer, por que estás a fazer isto? Ou tu não podes, tu tens que esperar, tens que ter paciência, tens que ter calma, falar com as pessoas como deve ser, entender as motivações e ir de acordo com a velocidade, com o tempo dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que tu fazes isso, tu tens a tua responsabilidade dentro da instituição que tu estás, porque tu tens um X número de dias para fazer o processo. Os deadlines estão ali, tens que Exatamente. Tens que E muitas vezes essas empresas não são africanas, não são moçambicanas, têm uma cultura completamente diferente. Então, é um balanço que tu tens que fazer todos os dias para garantir que tu consegues fazer aquilo que é o teu trabalho e entregar aquilo que tu tens que entregar como profissional, mas sem criar uma quebra dentro daquilo que são os valores culturais das pessoas com quem tu queres ou tens que trabalhar. Alguma diferença da sua experiência de carreira saindo, portanto, fez sociedade civil, indústria extrativa, depois oil and gas, as abordagens são diferentes, a sua posição, as oportunidades são diferentes para a mulher confiar, porque porem-lhe a fazer um reassentamento é um alto nível de confiança. Como é que olha para este movimento? As abordagens, principalmente na minha área, as abordagens não são diferentes, porque no fim do dia o que tu estás a fazer é desenvolvimento comunitário, é desenvolvimento socioeconômico. Mas a forma de fazer as coisas é que é completamente diferente. A sociedade civil, onde eu trabalhava, pelo menos nas instituições que eu trabalhava, muitas vezes nós trabalhávamos para as pessoas, no sentido em que nós trabalhávamos porque achávamos que queríamos criar melhores condições para as pessoas, então íamos pedir dinheiro aos doadores para construir as escolas, falar de HIV, falar de educação, boa governação, etc, etc. No setor privado, o teu trabalho, a tua responsabilidade é perante a instituição que tu respondes. Então, a forma como tu fazes as coisas é olhando quais são os riscos do que eu estou a fazer ou do que eu tenho que fazer para a minha instituição. Apesar de que no fim do dia tu olhas para os riscos da tua instituição, mas também olhas como é que tu melhoras, não é? No caso, por exemplo, quando a gente está a falar das relações comunitárias, como é que tu melhoras as relações comunitárias? Mas no fim do dia tu tens de sempre lembrar que aquela instituição está ali para fazer um negócio. Então, ele quer fazer um negócio com o mínimo de risco possível. Então, aí tu tens que balançar. Mas acho que em termos de oportunidades, se eu olhar para a minha carreira profissional, eu acho que eu comecei a crescer muito, mas também eu já estou na indústria na indústria extrativa já acho que há uns 15 anos. E comecei de posições muito... Eu comecei como supervisora e fui crescendo. Então, é importante que a pessoa saiba o que quer, não é? 2, é importante que cada um seja responsável pelo nosso desenvolvimento, porque para alguém nos ajudar, tu tens que saber o que tu queres, tu tens que saber onde tu queres chegar. E eu acho que eu sempre fiz a minha trajetória muito clara, obviamente sem ter a certeza de que eu vou conseguir, no fim do dia, chegar ao ponto A ou B, mas estava claro o que eu gostaria para mim. Depois tu tens que aliar a pessoas que te vão ajudar a chegar lá. E a ajuda não é dizer, então, ok, vem para esta posição aquela, mas a ajuda é fazerem-te crescer como profissional. Primeiro mostrarem-te, às vezes tu mesma não conheces o teu potencial. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu agora estou na área de comunicação e relações públicas. Eu sou formada na área social. Eu sempre trabalhei na área social. Quando me trouxeram o desafio de ir para a área de comunicação, eu vou lhe ser sincera, eu olhei para aquilo e disse, isso deve ser uma punição, porque eu não sei o que eu vou fazer na área de comunicação, eu não entendo absolutamente nada de comunicação.
Olha, eu lhe digo, a melhor coisa que me aconteceu na vida até agora foi ir para a área de comunicação e Eu relações sei que haveria públicas. dizer isso, não há melhor. Mas é verdade. Sim, É não há verdade. melhor. Eu sou testemunha. E depois a pessoa vai descobrindo qualidades que não conhecia. Alguém viu e diz, esta pode ter qualidade para fazer A, B, C ou D, que tu mesma não vês. Então é importante que tu estejas rodeada de pessoas que te vão alavancar. Alavancar significa mostrar-te o caminho, mostrar como vais dentro daquilo que é o teu plano. Então, estas oportunidades eu acho que são difíceis. Sendo mulher é sempre muito difícil. Eu trabalho numa indústria em que a percentagem de mulheres é vergonhosa, não é? A percentagem de mulheres em posições de liderança é um outro desafio. Mas não é impossível. Não é impossível. E eu acho que nós temos que continuar, como mulheres, temos que continuar a olhar para isto como uma agenda das mulheres. Como é que nós nos elevamos? Como é que nós nos apoiamos? Como é que nós criamos um caminho que nos permita apoiarmos umas às outras? Eu sei que neste processo de reassentamento, movimentação de pessoas e não só, há muita expectativa por parte das pessoas, e sobretudo agora com o desenvolvimento dos projetos de petróleo e gás. Agora não, desde que nós começamos a desenvolver estes projetos. E aí entra o conteúdo local. Já temos uma lei, mas já há bastante tempo que as pessoas vinham falando sobre o conteúdo local e que todos queriam participar nos projetos, ter as oportunidades. Quando olha para isto e, sobretudo, para uma jovem moçambicana que procura o primeiro emprego ou que quer ter uma oportunidade de prestar serviços numa empresa do setor, como é que ela pode entrar para esta cadeia primeiro do emprego? Como é que ela pode entrar para prestar serviços, para ter oportunidades? É assim, eu costumo dizer que os projetos, por mais grandes que eles sejam, por mais investimentos que eles tenham, os projetos não se fazem sem as pequenas e médias empresas. Porque é uma cadeia de valores, cada um tem o seu valor dentro daquela cadeia. E se um projeto está inserido num determinado contexto, é importante entender e garantir que existe um conteúdo local e esse conteúdo local faz parte do processo não é, da implementação deste projeto. Mas é importante também entender que as pequenas e médias empresas, as pessoas, porque quando a gente fala de conteúdo local, estamos a falar de quê? Estamos a falar das pessoas, estamos a falar de capacitação, estamos a falar de emprego, estamos a falar de oportunidade de negócios. E para estes aspectos é importante percebermos onde é que nós estamos. Porque não adianta só eu dizer, ok, vem um projeto e eu quero estar. Tu queres estar, todos nós queremos estar. Qual é o teu diferencial? O que é que te faz diferente dos 33 milhões de moçambicanos? Então é aí que eu acho que é importante nós refletirmos. As pequenas e médias empresas, eu vou começar talvez por aí. Para mim, eu acho que é muito importante que elas se preparem. Porque, como eu disse, estes projetos, eles são rápidos. Eles estão a correr, eles têm um timeline, eles têm uma agenda, eles têm um tempo. Então, eu acho que ninguém que está a investir vai ficar à espera de dizer, ok, eu estou sentada, estou à espera que eles cheguem no ponto Z, que talvez pode levar 10 anos. Então, como é que nós nos preparamos, o que é que nós podemos fazer para acelerar? Mas é também importante entender onde eu me integro dentro da cadeia de valor, porque nós não podemos fazer tudo. Então, onde é que eu me sinto mais forte e dentro daquilo que eu me sinto mais forte, como é que eu me preparo? Eu tenho que fazer um investimento. Um dos problemas, e eu estive há pouco tempo a falar com empreendedores, e eu dizia, um dos grandes problemas é que as pessoas querem ter os benefícios sem investirem em si mesmos, não é? Então, é importante investir em nós mesmos. É importante dar um passo para trás e dizer, ok, deixa-me estar assim, olhar e ver onde é que eu estou fraca. Se eu não consigo fazer sozinho,
onde é que eu me alio? A quem eu me alio para eu me tornar forte? Então, é importante isto. E depois, é preciso ir atrás da informação. A informação não há de vir para nós. Então, onde é que está essa informação? É preciso exigir, saber onde é que está a informação, como é que eu tenho acesso à informação, o que é que eu devo fazer, quais são as áreas que eu tenho que me profissionalizar para poder ter acesso. E a mesma coisa eu digo aos jovens. Nós, os jovens, nós temos agora muitos jovens mesmo, a se formarem, etc. Mas nós temos que ver onde é que a tendência está a ir a nível mundial. Eu não estou a falar só de Moçambique. Nós estamos num mundo tão globalizado, onde a inteligência artificial começa a ganhar uma relevância muito importante. Todo mundo usa inteligência artificial. Estamos a preparar para esta realidade? Como é que eu me preparo como jovem? Eu ainda vou para a universidade e digo que quero fazer história. Olha, eu fiz história há 20 anos atrás. Então, tu queres fazer história e depois, o que é que acontece? Então, como é que nós, como jovens, nos posicionamos, olhamos e nos preparamos? Então, eu acho que a uma jovem moçambicana eu ia dizer, obviamente que nem todo mundo vai ser engenheiro. Eu nunca ia ter sucesso como engenheira, eu sou péssima em matemática e física. Mas então eu posso olhar o que é que eu preciso fazer. E às vezes não precisa estar necessariamente ligado. Como é que tu chegas próximo? Onde é que tu vês a lacuna e pensas que tu podes ser a pessoa que vai trazer a resposta para o problema A, B, C e D? Eu sou jovem, sou mulher, não é? Talvez é importante, para mim primeiro, talvez é importante começarmos a promover um pouco mais de mulheres nas áreas que nós chamamos de STEM. Nós temos muito poucas mulheres no STEM. E às vezes sabem, tu vês meninas a falarem de matemática com uma paixão, mas depois perde-se aquilo no meio do caminho. Talvez há um investimento muito grande que nós temos que fazer no STEM. Mas agora, o problema é, se nós produzirmos muitos engenheiros, será que vamos ter empregos para esses engenheiros todos? Então, talvez a solução seja, eu não preciso necessariamente ser engenheiro. Eu posso pensar de que outra forma eu posso fazer parte deste processo. O que é que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso aprender? Onde é que eu me ligo? Eu quero fazer publicidade, quero fazer comunicação, quero fazer marketing? Ok. E depois posso não necessariamente trabalhar para aquela empresa número 1 que está a fazer o investimento, mas posso trabalhar para os níveis mais embaixo. Ainda estou dentro do processo na área de óleo e gás, ou na área de carvão, ou na área de alumínio, etc. Posso não estar diretamente na empresa, mas ainda estou a dar o meu contributo. Então, este desejo das pessoas quererem participar pode ser distribuído por essa cadeia. Exatamente. Aprender o saber fazer e aprender a aprimorar as técnicas, por exemplo, de ser serralheiro. Exatamente. E depois abrir uma serralharia e ir como prestador de serviços e não necessariamente estar à espera de uma oportunidade de emprego. Exatamente, porque o emprego não vai ser suficiente para todo mundo. Então, talvez eu vou pensar, ok, eu vou ser serralheiro, o exemplo que tu deste, posso não ser serralheiro para a empresa A, mas posso ser serralheiro para a empresa C, que presta serviço à empresa B, que presta serviço à empresa A. Então, acho que é importante sairmos um bocadinho desta ideia de que a empresa X tem que me contratar. Se a empresa X não te contrata, como é que tu fazes? O que é que tu fazes? Vais ficar sozinho em casa e a reclamar? Ou vais pensar quais são as outras alternativas que podem existir para mim? Olhando para a tua trajetória, o que é que foi estratégia e o que é que foi oportunidade? Bom, para mim, eu acho que estratégia foi saber o que eu queria. Eu defini e disse, estas são as áreas em que eu quero trabalhar. Quando eu voltei dos meus estudos de mestrado, deixei muito claro, eu disse, eu quero, para os próximos anos, trabalhar na área A, B ou C. Defini as 3 áreas. E foquei-me. Então, o foco é muito importante. Porque eu já estive numa situação em que eu olhava assim para a minha filha, né? Na altura era o que ela tinha 6 anos, e eu dizia, pois como é que eu vou fazer se eu não consigo pagar as contas? É muito simples, tu tens muitas coisas que te vão querer desviar, mas o meu foco eu nunca deixei de ter o foco, e eu dizia, isto é o que eu quero.
ia lá, ia bater a porta e metia os CVs e procurava, até que a dada altura, literalmente, as três áreas, os três tipos de entidades que eu tinha definido para mim, ofereceram-me trabalho. E eu disse, tá aí. E decidi por aquilo que eu achava que... E eu olhei para as três áreas e depois disse, ok, esta aqui dá-me um conforto para a vida toda. Esta área é um bocadinho de risco, mas eu posso trabalhar lá também a vida toda. Esta aqui eu não sei onde me vai levar, mas eu sei que o futuro está aqui. Não faço a mínima ideia onde me vai levar. Isto aqui hoje está bom, amanhã não está, mas eu sei que o futuro está aí nesta direção. Porque eu lia, ouvia, sabia, estava informada e sabia que o futuro ia para a área extrativa. E fui trabalhar lá. E estou lá até hoje, 15 anos depois. Podemos falar de decisões difíceis que teve tomado? Muitas. E acho que uma delas foi mesmo isso. O facto de que quando eu disse, escrevi, mandei o e-mail e disse às outras duas empresas, muito obrigada por me considerarem, mas infelizmente não vai ser desta vez. Eu acho que foi uma decisão muito difícil. E antes disso eu tinha tomado uma decisão muito difícil, porque eu larguei um emprego para estudar. Eu trabalhava na sociedade civil e eu disse, se eu quero chegar lá naquele ponto, eu tenho que investir em mim. E se eu continuar aqui, eu não vou investir no nível e na proporção que eu preciso para poder estar pronta para aquilo que vem. E me disseram na altura, mas isto é uma sociedade civil, então nós não podemos guardar o teu lugar. E eu disse, ok, tudo bem. Quando eu voltar, depois a gente fala. Então, para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha uma menina pequenina na altura. E mesmo assim eu disse, vou fazer isso e vou fazer isso. Podemos falar de situações em que para si todas as decisões resultaram? Ou há aqui algumas que não ocorreram? Há decisões que não resultam. Nem sempre. A vida não é um mar de rosas. Nem sempre nós temos que estar preparados para errar. Nós temos que estar preparados para cair, levantar, sacudir e dizer, vou tentar de novo. Eu já tive muitas dessas situações. Quem eu sou hoje é o resultado de muitas quedas ao longo do processo. É o resultado de aprender, é o resultado de saber ouvir, não é? É o resultado de estar atento e é o resultado de não achar que eu sou melhor do que os outros. É exatamente o contrário, que eu sei quase nada e que qualquer um, desde um membro da comunidade, as crianças, os adultos, os idosos, os meus chefes, os meus colegas, vão poder ensinar-me e vão poder agregar naquilo que eu já sou e aquilo que eu acho que eu sei. Então, acho que é importante que as pessoas tenham um pouco na mente que ninguém se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho, ninguém se faz se não parar, refletir e perceber que precisa de estar e precisa de outras pessoas para poder se ingrar na vida. Quando olha para a área extrativa, para o setor de energia de uma forma geral, como é que vê a posição da mulher e como é que acha que poderá ser o futuro, tendo em conta esta perspectiva de desenvolvimento que já fez referência? Olha, eu acho que ainda estamos muito mal. Eu acho que ainda estamos muito mal. Se olharmos sob o ponto de vista de Moçambique, de uma forma geral, são poucas as mulheres no nível mais alto de liderança na área extrativa. Eu acho que podíamos ter mais, temos muitas pessoas, muitas mulheres com capacidade, eu acho que podíamos ter mais. E a mulher tem uma vantagem, é que a mulher não só vai fazer o teu trabalho, mas vai te ajudar também a pensar de uma forma mais justa, mais empática. Então ela olha para ela olha para o país, ela olha para a sociedade. Então, eu acho que nós precisamos de mais mulheres. E eu acho que também dentro das empresas podíamos fazer melhor. Em termos de ter mulheres que tenham possibilidade, capacidade de liderar. E temos muito boas mulheres com capacidade de liderar, etc. E que poderiam trazer uma mais-valia para estas empresas. Portanto, eu acho que seria muito positivo
se pudesse investir em colocar as mulheres, em dar essa oportunidade às mulheres, para que elas possam mostrar que elas também têm a capacidade e podem fazer tão bem ou até melhor em alguns aspectos Sim. que os homens. A Laila é uma líder por excelência. Eu já acompanho a sua carreira há bastante tempo e estou aqui a sentir isto na primeira pessoa. Fez várias mudanças e agora está numa nova frente. Como é que gera pessoas que sabem mais tecnicamente do que a própria líder? Oh, Jesus! Todo mundo que está na minha área sabe mais do que eu, porque acho que eu sou a única outsider. Todo mundo que está lá é da área de comunicação. A maior parte, pelo menos, né? Porque eu estou com comunicação e relações públicas. As suas relações públicas são boas em relações públicas. Mas aí eu acho que estou um pouco mais tranquila, porque acho que o dom de gostar de falar ajudou-me a aprender a entender um pouco mais como é que se fazem as relações públicas. Eu prefiro pensar que todas as pessoas que estão lá para fazer o que sabem de melhor e que o meu papel é ajudar-lhes a não saírem daquilo que é o seu caminho. Eu não estou lá para lhes mostrar como fazer. Eles já sabem melhor do que eu. Eu estou lá para lhes mostrar o quê? Vocês podem saber, do ponto de vista técnico, como fazer as coisas. O meu contributo vai ser de forma estratégica para lhes dizer por que tem que fazer, não é? Ou por que não fazer de outra forma? Ou o que vai acontecer se for desta forma ou se for da outra forma. Então, o meu papel é mesmo para acompanhar-lhes, para poder trazer a parte mais estratégica, entender que o que tu fazes está dentro de uma pool muito maior e que o que tu fazes tem que estar alinhado e enquadrado dentro desta visão mais global. Então, é nesta perspectiva que eu trabalho, mas acho que e eu costumo dizer muito isso às pessoas que trabalham comigo. Olha, eu sou a pessoa que menos sabe, então se eu estiver a dizer alguma coisa que não faz sentido, por favor, mandem-me calar. Porque eu estou consciente que eu não sou especialista em comunicação, eu não sou tecnicamente melhor do que nenhum deles, muito pelo contrário, e que se eu não tiver a humildade para aprender e entender isso, então eu não vou ter uma boa equipa. Claro, definitivamente. E ao longo desta carreira da sua carreira já foi confrontada com questões em que puseram em causa o seu conhecimento, a sua liderança? Já. Como é que... Quer nos contar algum episódio? Como é que conseguiu ultrapassar? Já fui posta em causa. Às vezes até em relação àquilo que são os meus valores. Para mim, acho que é a parte mais complicada, porque em relação ao conhecimento, vou-lhe dar um exemplo e acho que sabe melhor do que eu. Todo mundo acha que é especialista em comunicação. Todo mundo acha que é especialista em comunicação. Isso salva-me também. Então, pela parte técnica, eu já desisti. É uma daquelas batalhas que eu digo, ok, tudo bem. Diz-me lá o que tu achas que eu não sei, que eu preciso saber de ti, que fazes talvez engenharia, que não entendes absolutamente nada do que estou fazendo. Porque é uma ciência. Qualquer área tem a sua ciência. Tu podes ser um bom comunicador, podes falar bem, mas se não entendes a parte da ciência dessa área, vais encontrar em algum momento algum entrave, porque tu não entendes a parte mais específica, mais de técnica. Então, mas eu já tive pessoas que, e para mim o chato, ao longo da minha carreira, já há muitos anos, para mim o chato era pessoas que achavam que sabiam do meu país mais do que eu. Aí era mesmo muito confuso, porque eu acho que as pessoas têm que ter humildade. Eu posso ser muito boa a fazer, a perfurar, a produzir carvão e a fazer alumínio, qualquer área, não é? Porque tem essas empresas, ou as pessoas que trabalham nessas empresas, às vezes têm 20, 30 anos e têm muito que ensinar. Mas é importante e é muito importante, quando tu chegas num determinado lugar, ter tempo suficiente
para aprender sobre as questões culturais daquele país e para entender que as pessoas que estão naquele país, e muitas vezes pessoas que têm uma formação, que estudaram, já trabalharam, etc., sabem o que estão a fazer, que também podem ensinar alguma coisa. Porque quando tu vens e não paras para pensar na componente de que as pessoas também podem te ensinar alguma coisa e não paras para pensar que este país... E tens pessoas que podem te dizer o seguinte: mas eu já fiz isto no país XYZ. Sim, mas o país XYZ tem as suas características. Tu não podes pegar. Eu já fiz seja o que for, não posso pegar e pensar que vou colocar no outro sítio e vai funcionar exatamente da mesma forma. Então tem que ter, e isso já me aconteceu algumas vezes, em que as pessoas não queriam ouvir, porque eu posso dar sob perspectiva, ok, tu tens a parte técnica, mas eu estou-te a dar a parte que é mesmo de nuance, que é mesmo de sensibilidade, que é importante tu olhares para o aspecto A, B, C, D, porque não é assim que funciona aqui em Moçambique. Tens que parar e pensar como é que tu, com o teu conhecimento, com a tua técnica, também te enquadras dentro da forma de ser desta comunidade e deste país. É um posicionamento profissional esse também. E que de certeza impacta e direciona como é que vais, a partir daquele momento, orientar aquela pessoa naquilo que é o teu trabalho. Exatamente. E ela vai reconhecer em ti habilidades, uma pessoa que sabe muito bem o que quer e para onde é que vai. Exatamente. A Laila é líder, portanto, numa indústria que é caracterizada por ser, já dissemos aqui, maioritariamente masculina, mas com muitas jovens que querem entrar. Quando olha para a sua carreira e olha para esta potência, que conselhos é que daria a estas meninas que aspiram um dia a entrar para a área de energia? Bom, o primeiro conselho que eu ia dar é que não tenham medo. É uma área que não é... Eu prefiro não dizer que é uma área masculina. É uma área que tem muitos homens. Não é masculina. Pode ser tão masculina quanto é feminina. Então, é importante que as pessoas não se sintam ameaçadas ou não se sintam com medo por pensarem que não pertencem. Pertencem. Eu acho que é o primeiro passo para elas, para as mulheres acreditarem que podem fazer parte. 2, entenderem as dificuldades que vão encontrar. Porque a gente às vezes subestima o nível de dificuldade. É real que existe, porque tem muito mais homens, existe uma aptidão para se pensar que os homens são quem melhor faz, melhor sabe. Então, as mulheres também não podem entrar e já ou se anularem e dizerem eu vou ficar lá no meu cantinho, ou então pensarem que não podem ser mais, fazer mais, saber mais e aprender mais. Mas têm que ter sempre consciente de que vão encontrar um ambiente em que elas vão ter que provar, vão ter que fazer um pouco mais. Uma das coisas que eu costumo dar exemplo, infelizmente para nós mulheres, eu costumo dizer que nós temos 2 empregos, né? Temos o emprego no empregador e depois temos emprego em casa, né? Porque tens de chegar em casa e tens um outro emprego. E há sempre aquela tendência, às vezes, as mulheres dizem mas eu não vou, eu tenho que sair às 17 horas e vou para casa. Não é bem assim. Então, temos que estar preparadas para ter que abrir mão de algumas das nossas, como é que eu diria, de alguma das nossas convicções de que eu vou trabalhar das X até as X e temos que pôr um pouco mais de esforço, temos que procurar mostrar e saber fazer um pouco mais. São os custos do sucesso. São os custos de sucesso. Não vais conseguir todos os dias voltar para casa às 17 horas, vais perder muitas reuniões das tuas filhas ou dos teus filhos da escola, vais ter que estar a trabalhar enquanto os outros estão a se divertir. Olha, acabou de me dizer agora que esteve a trabalhar no final de semana e tem que ser. E às vezes tem que ser. Então temos que entender e olhar para isso não como alguém está a fazer-me sofrer para eu provar, mas porque
este é um mundo real e temos que estar dispostos a fazer parte dele. E Laila, eu sei que apesar de estares a liderar neste setor de energia, a veia da sociedade civil ainda está presente. Conte-nos o que é que tem estado a fazer. A sociedade civil, eu vejo a sociedade civil como um parceiro muito importante de desenvolvimento e também para o setor de energia. E o meu contributo, eu continuo ligada à sociedade civil, primeiro porque foi a minha primeira casa, foi a casa que me acolheu, mas porque eu acredito, principalmente nas instituições com as quais eu estou ligada, eu acredito naquilo que fazem, eu acredito que elas têm um potencial e um papel muito grande dentro do processo de desenvolvimento socioeconómico. Eu estou com várias instituições, queres que eu diga os nomes? Eu estou com várias instituições, eu estou com a FTC, sou membro do Conselho Fiscal da FTC, sou membro fundadora do SESC também. Trabalho, recentemente fui convidada e aceitei para fazer parte do board do MUVA. Estou com a Tiverana também, sou membro fundadora da Tiverana também. Então, estou com várias organizações porque eu acredito no trabalho que elas fazem. Esqueci-me de mencionar também, estou com a IMD, Instituto para a Democracia Multipartidária, como diretora, presidente do Conselho de Direção, porque eu acredito que todas estas, cada uma do seu lado, da sua forma, tem um papel muito importante no desenvolvimento, no diálogo, nessas conversas todas sobre o desenvolvimento do país, nessas conversas todas sobre estabilidade, etc. E, portanto, eu continuo ligada a elas de qualquer forma, obviamente, sem ter uma ligação, sem descurar do meu trabalho, que é com a instituição que eu represento. E ainda assim continua a ter tempo para descansar, para cuidar da família? Oh my God, não sei. Tento, uso os sábados para isso. Claro, definitivamente. Tento, não é fácil, mas como eu disse, esta coisa de olharmos para a carreira não é apenas o que tu fazes, mas é o contributo que tu queres trazer, o legado que tu queres trazer. E o legado está em tu veres comunidades melhores do que aquilo que estão ou que estavam há 10 anos atrás. E às vezes é preciso nós estarmos ligados a essas instituições para garantirmos que nós podemos dar um pouco de conhecimento e apoio das coisas que nós sabemos. E quem é a Laila quando sai deste mundo corporativo? Olha, eu sou mãe de 2 meninas fantásticas. E eu acho que eu sou uma mãe babada. Eu sou mãe de 2 meninas e eu procuro fazer agora mais do que nunca. E acho que quando a gente chega a uma determinada idade, não é? Começamos a querer ter a certeza de que estamos mais para a família. Então, eu faço questão de garantir que eu estou perto da minha filha. Tento agora, de todas as formas, posso não ir a todas as reuniões, mas pelo menos de vez em quando ela tem que olhar e perceber que a mais nova, porque a mais velha já está na universidade, eu tenho que perceber que a mãe está ali, mas acima de tudo, a minha filha, eu quero garantir que as minhas filhas olham para mim como um modelo. Quero garantir que as raparigas que estão em Macingir, em Afungi, em Macomia, na Beira, em Manica, etc., seja onde for, se alguém tiver alguma vez a oportunidade de me ver de alguma forma, eu quero que essa pessoa ou essa rapariga possa olhar para mim e diga: eu também posso ser como a Laila. Então, para mim é um dos meus propósitos poder ajudar de alguma forma, e faço através de mentoria, faço várias mentorias, mas também é garantir que eu sirvo de um modelo, não é? De uma referência. Sim. Para jovens mulheres. Uhum. Então, é um pouco do que eu sou, mas eu também sou uma pessoa que gosta de ler. Uhum. Gosto muito de ler. Ainda outro dia estava a conversar com alguém. Tentei ler digital, não funciona para mim. Eu gosto de ler papel. É o papel. Exatamente. Papel,
Gosto de ter tempo para mim, gosto de ficar em minha casa num sábado sem criança, sem ninguém, assistir filmes. Isso que ajuda a recuperar a energia. Exatamente, ter tempo para mim. Então é um pouco do que eu sou também, adoro viajar. Uau. É uma das Claro. minhas paixões. Eu sempre digo às minhas filhas, eu vou dar-las 2 coisas nesta vida, 3 coisas nesta vida. Uma é educação, a melhor que eu puder dar, saúde, a melhor que eu puder dar, e vou dá-las a conhecer o mundo, porque elas têm que poder sentar em qualquer mesa e se sentirem tão confortáveis como qualquer outra pessoa que estiver nessa mesa. Está feliz com o que fez até agora, em termos profissionais? Se lhe disserem para agora com a carreira, já tem um legado? Estou, mas isso não significa que não posso fazer mais. Claro, ainda é uma menina. Mas eu acho que fiz algumas coisas que me orgulho, fiz algumas coisas que poderia ter feito diferente, mas estou feliz com aquilo que fiz até agora. Ainda tem uma perspectiva de crescimento profissional? Ou já está realizado? Adorava! Eu só paro quando o senhor lá de cima disser que eu tenho que parar. Eu obviamente que eu ainda tenho minhas perspectivas de crescimento profissional e continuo a trabalhar para chegar lá. Laila, eu sou muito grata por tudo que partilhaste aqui. Foram histórias que inspiraram a mim e acredito que inspiraram as pessoas que nos estão a acompanhar também do outro lado. Nós chegamos ao fim desta edição. Todas as quintas-feiras às 19 horas, sempre que entrar para este canal, vai encontrar um novo programa onde vai poder aprender de mulheres que trabalham no setor de energia, as suas lições, os seus desafios, histórias de liderança como esta que nós hoje acabamos de acompanhar. Então contamos consigo na próxima quinta-feira. Até lá!